Deixa eu chamar um vídeo aqui para a gente poder comentar na sequência de uma entrevista do senhor. Roda aqui, por favor. Aqui no Brasil parece que a esquerda criou essa noção de que trabalhar prejudica a criança. Lá fora, nos Estados Unidos, criança sai entregando jornal, recebe lá não sei quantos centos por cada jornal entregue, no tempo que tem. Aqui, proibido, né? Você está escravizando criança. Então, é lamentável. Mas acho que, tenho certeza que nós vamos mudar isso aí. O senhor falou no 1º de maio deste ano. Pergunto para o senhor se lugar de criança não é na escola. É na escola. Então por que o senhor falou isso? O que eu disse ali foi um exemplo meu, que eu trabalho desde criança, e dei um exemplo só para entender como aqui nós criamos uma cultura em que o jovem, lembrando que aqui no Brasil nós temos o jovem aprendiz. Eu venho do setor privado. Uma das coisas mais difíceis que existe no Brasil hoje é um jovem que estuda, que a família precisa de uma renda extra, ele tem alguma habilidade, ele conseguir um emprego. Você sabe o que ele consegue hoje, Sadi? Ele consegue bico, porque ele com 14 anos, a lei proíbe, a não ser que seja Mas o jovem... Mas sabe por que eu estou perguntando isso? Porque quando eu vi, o senhor sabe muito bem, o Brasil tem um histórico de exploração infantil. A gente, tenho certeza que o senhor acompanha esses dados há muito tempo. E quando eu vi essa frase, e na sequência eu vi as outras falas do senhor, me pareceu que o senhor modulou o discurso. Teve isso? Porque depois o senhor introduziu o debate do jovem aprendiz aqui, não, né? Sim. O que ocorre lá fora? Ele fazer alguma atividade, às vezes durante até as férias, né? Agora aqui parece que nós criamos uma cultura que me parece que criança não pode nem arrumar a cama que ela está fazendo alguma coisa que é desproporcional para ela. É muito diferente, né? Se entregar jornal, eu acho que está na mesma situação. O que eu quis dizer, e eu quero completar aqui, é que hoje no Brasil o jovem aprendiz está restrito a um grupo muito pequeno, somente cidades onde tem o sistema S ou alguma escola homologada, talvez abranja 10, 15% dos jovens. E aí o que acontece? Ele vai trabalhar na informalidade, não recolhe, não conta tempo de serviço e o pior, vai ser seduzido por quem? Pelo crime organizado. Isso é que é o pior. Parece que eu venho do mundo real. Eu sou chão de fábrica, como eu falei. Eu abri lojas em 470 cidades diferentes. Eu sei que toda hora lá nas lojas que eu criei, bate jovem lá com 14, 15 anos querendo trabalhar e a empresa fala não, a lei não permite. Não, a lei permite jovem aprendiz, 14 anos como jovem aprendiz. O que eu estou entendendo aqui, o que o senhor falou, quando a gente falou de criança, o senhor disse, é como arrumar a cama, não vejo problema não entregar jornal. Então eu quero entender, o senhor, se assumir a presidência da República, vai colocar criança para trabalhar abaixo de 14 anos de idade? De forma alguma. O que eu quis expressar ali, crianças, jovens, eu não citei idade ali? Não citei. Eu não citei idade. O que nós precisamos dar no Brasil é facilidade para jovens que querem trabalhar sem prejudicar a escola. E a minha proposta até é a seguinte, uma escola estadual que o jovem está frequentando, tendo bom aproveitamento, não faltando, daria tipo uma anuência para ele ter um emprego de 4 horas, ou trabalhar nas férias que seja, nem precisa ser em período de aula. O que eu quero é que nós criemos aqui essa cultura que existe no mundo todo, que trabalhar também qualifica além da educação. Educação em primeiro lugar e depois o trabalho. Eu falei ali, parem de estudar e vão trabalhar? Não falei não. Eu falei que eu quero mudar esse conceito. Porque aqui no Brasil nós criamos um conceito de que trabalhar atrapalha. Para mim, trabalhar complementa. Eu estou interessada nesse seu conceito, candidato, sobre o trabalho. Porque não muito tempo atrás, o senhor deu uma declaração, salvo engano, foi antes da campanha de 2022, também sobre o tema trabalho. Mas o senhor chegou a dizer, naquele momento, que no Vale do Jequitinhonha e em outro município, Mucuri, era possível encontrar empregada doméstica por R$300 por mês. O que o senhor estava querendo dizer com isso? O salário de empregada doméstica de R$300 por mês foi visto pelo Ministério Público à época como algo que feria as regras do jogo. Seria trabalho análogo à escravidão. Qual é o seu conceito de trabalho levando em conta o fator criança e esse? Natuza, se não me engano, eu disse isso durante a minha campanha em 18, e o Vale do Jequitinhonha foi a região para onde nós mais levamos desenvolvimento no estado. Não sei se você, a Sadi, conhecem o termo viúvas de marido vivo. Lá era a região das viúvas de marido vivo.
os maridos vão embora para São Paulo, para o sul de Minas, trabalhar em outras atividades e ficam mandando um pouquinho de dinheiro para essas mulheres que ficam lá sozinhas com seus filhos. Eu não concordo com R$300 por mês, mas era o que acontecia lá antes do meu governo. Entendeu? Eu andava toda aquela região e eu encontrava com um cliente na loja que me falava isso. Agora, porque eu vi um fato, um fato errado, eu tenho que ficar calado. Era um diagnóstico, então. Agora, hoje, o que aconteceu lá no Vale do Jequitinhonha é o Vale do Lítio. Nós levamos para lá diversas empresas que estão extraindo lítio, gerando milhares de empregos, e é a região de Minas que proporcionalmente mais criou empregos e mais abriu novos negócios. Hoje eu posso dizer que é a região que tem a economia mais dinâmica do estado. Então, isso mudou a realidade lá. Vá a Salinas, vá a Araçuaí, vá a Itinga, vá a Pedra Azul, toda aquela região ali que você vai ver que não tem nada a ver com aquilo que era há 8 anos atrás. O senhor, inclusive, fez uma política de renúncia fiscal para atrair empresas. Essa renúncia quadruplicou, inclusive, na sua gestão. Passou de 5,5 bilhões em 2019 para 22 bilhões de reais em 2025. E durante anos, candidato, o senhor resistiu a divulgar a lista de empresas beneficiadas por essas isenções. Chegou a chamar de segredo industrial. Quando essa lista saiu, já com o senhor fora do cargo para se dedicar à sua campanha, constava a Eletrozema, uma empresa da sua família, que deixou de pagar 2 milhões de reais em imposto. Por que o senhor não deu transparência quando estava no cargo? Era em razão da empresa da sua família estar nessa lista? De forma alguma. Primeiro, vamos deixar aqui muito claro. O benefício é para setor. A empresa da minha família tem e-commerce. Qualquer brasileiro ou até estrangeiro que montar um e-commerce em Minas Gerais terá esse benefício. Mas por que não deixar transparente isso? Nós não queríamos, porque vários outros estados do Brasil não publicaram ainda, expor o estado de Minas a uma situação em que ele ficaria com desvantagem. É um segredo industrial, sim. Hoje, todos os estados do Brasil sabem quem está lá em Minas e qual tipo de incentivo. Outro ponto importantíssimo, eu não criei, 1º de janeiro de 19 eu assumi o estado. Eu não criei um incentivo. Todos foram criados anteriormente, inclusive sacramentados pelo CONFAS. Agora eu fui atrás de empresas no Brasil todo e no mundo todo para poder investir em Minas Gerais. Falando aqui, em Minas tem incentivos. Agora, o que é melhor? Vamos pegar o caso da Heineken, fabricante de cerveja. Está instalada lá na cidade de Passos, no sul de Minas. Ela está pagando por ano 300 milhões, a título de exemplo. É melhor arrecadar 300 em vez de 500 ou não arrecadar nada? Aí eles só ficam falando, tinha de arrecadar 500. Eu falei, não, já tinha um incentivo aqui, o Estado está arrecadando 300 e já está somando para um Estado que está em dificuldades. Então é uma interpretação. Eu estou olhando a metade do copo cheia, que nós estamos enchendo muitos. E tem gente que está olhando a metade do copo que fica vazio. Mas a transparência eu ainda não consegui entender por que o senhor não deu. Por que ela prejudica? Qual é a razão de uma transparência prejudicar? Se todos os estados publicassem, eu publicaria com a melhor boa vontade. Mas poucos publicaram. Aí é que está a questão, Natuza. Aí é que está a questão. Você vai dar publicidade para algo que ajuda o Estado a atrair investimentos para que outros tenham acesso? Se todos estivessem utilizando a mesma regra do jogo, ótimo. Mas não. Alguns tinham cartas ali que não mostravam. Eu falei, não, enquanto os outros não mostrarem, nós não vamos mostrar. Se eleito, então, o senhor pode submeter uma legislação para obrigar todos a mostrarem? Sim, e um detalhe importantíssimo, né? Quando eu assumi, o Estado de Minas tem o ranking da transparência, estava em 22º lugar. Na minha gestão foi para 1º. Eu sou totalmente favorável a mostrar tudo, inclusive despesas do governador, voos do governador que nunca eram mostrados, na minha gestão no mês seguinte são informados. O que acontece lá em Brasília? 100 anos de sigilo. Eu acho que nós temos que começar bons exemplos, pelo PT, pelo Lula lá em Brasília, pelos ministros que deixam tudo 100 anos fechadinho. Nossos tataranetos, será que vão ter interesse? Será que nós temos interesses nas contas do Dom Pedro II? Acho que não. Agora, em Minas, como governador, tudo que eu gastei, eu dei total, não fiz nenhum voo sem falar. Fui em tal lugar para fazer isso
e gastou tanto. Tudo no mês seguinte mostrado. Então, é uma postura diferente do que ocorre em Brasília. Governador, candidato, eu quero mostrar aqui um vídeo do senhor sobre Bolsa Família que o senhor falou em junho agora. Eu viso muito os homens. As mulheres têm outras atribuições em casas, têm filhos, tem uma diferença muito grande com relação aos homens. Mas os homens hoje são convidados a trabalhar, ninguém vai morrer se tiver de estudar, tiver de concluir o fundamental ou o ensino médio. Eu quero colocar essas exigências para os homens. Mulher, mais uma vez, como eu falei, diferente. O senhor acha que a principal atribuição das mulheres é o trabalho doméstico? De forma alguma. Até te agradeço você ter mostrado aqui, como eu falei agora, devido às mulheres serem a maioria das pessoas que cuidam de crianças e de idosos, eu acabei generalizando nessa minha fala. Mas que a fala fique muito clara. São as pessoas que cuidam de crianças e de idosos. Até pedi um levantamento, as mulheres são mais de 80%. Mas eu deveria ter sido mais preciso ali. Sou totalmente favorável à mulher trabalhar. No meu governo, foi o governo que mais teve mulheres em cargos de liderança. Você está aqui na frente do governador de Minas que mais nomeou mulheres para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E, hoje lá em Minas, a coronel do Corpo de Bombeiro, a coronel da Polícia Militar e a delegada-geral da Polícia Civil são mulheres. Nenhum outro estado do Brasil tem isso hoje. Eu sou favorável, e até as mulheres, Natuza, ganham participação quando se faz algo que é extremamente raro na política, processo seletivo, porque elas são mais competentes e como no Brasil muitas vezes o que domina é a politicagem, elas acabam ficando de fora. E um ponto importante, Banco Master, eu não vi nenhuma mulher envolvida, só homens envolvidos. À medida que a participação feminina avançar, nós vamos melhorar a política. Eu sou um grande incentivador da maior participação feminina. Aonde tem uma mulher candidata, se eu posso dar um apoio diferenciado para ela, eu dou. Tenho falado isso direto dentro do meu partido. Tem um mote da campanha do senhor que é combater os intocáveis do Supremo. São até filmetes do senhor nas redes sociais. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte, se o senhor for eleito, o senhor não teme começar o mandato do senhor com uma crise institucional? De forma alguma. Por quê? Será que o que eles fizeram lá em Brasília, alguns ministros do Supremo, é republicano? Eu acho que não. Na minha opinião, o que eles fizeram depõe contra o Supremo e depõe contra o Brasil. Eleito presidente, eu quero uma reforma profunda no judiciário. Mas esse vai ser uma das primeiras medidas do senhor? Quero trabalhar junto com o Congresso. Nós tivemos o primeiro vento da tempestade que vem adiante, que foi a não sabatina do Messias há 4 meses atrás. O Senado começou a sinalizar que as coisas estão um pouco diferentes. Não, a sabatina houve, o que não houve foi a aprovação. A aprovação, isso. A aprovação do nome dele. E o que eu percebo também, estou sempre junto com parlamentares de Minas Gerais, com pessoas, há um clima, apesar da imprensa não estar noticiando mais, um clima de indignação gigante com esses intocáveis lá de Brasília. O que nós temos vivido hoje, o brasileiro sabe muito bem, é um tapa na cara diariamente. Nós que ralamos, que trabalhamos cedo, não conseguimos pagar as nossas contas e quem está lá em Brasília fica conseguindo contrato aí de milhões por causa do cargo. Perceba que é uma guerra de poderes, entre poderes, que você está descrevendo. Sim, e outro ponto, Sadi, eu vou ser eleito sem o rabo preso. Eu não tenho filho sendo investigado, eu não tenho ninguém do meu partido sendo investigado, até por isso que eu sou o candidato que mais tem denunciado essa farra dos intocáveis em Brasília e tenho inclusive respondido um processo do intocável Gilmar Mendes, que se sentiu caluniado. Nós estamos aqui no Brasil, me parece, num regime de exceção, onde você não pode fazer sátira. Então, eu sou político por indignação, por inconformismo. Se for para fazer igual a maioria dos políticos que estão aí atrás de interesse, eu não estaria. Eu já estou com a minha vida resolvida, com a minha empresa lá constituída. O que eu quero é mostrar, como eu fiz durante 7 anos e meio, que dá para governar sem fazer esquema, dá para fazer avanços institucionais. Candidato. E um dos que nós temos de fazer no Brasil é no judiciário.
Aí, né? Mas aqui, gente, a opinião é sua. Deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Pra gente é gratificante ter o seu engajamento aqui com sua opinião, com seu comentário, tá bom? Agradeço mais uma vez a participação aqui de cada um de vocês nessa tarde de quinta-feira. Agradeço aí a sua audiência. E lembrando que você está convidado a se inscrever aqui no nosso canal. A opinião é sua, tá bom? Deixa o like se gostou também aqui do nosso recorte. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.